Yao Shalai a todos vocês, que a benevolência do nosso Pai, Criador e Yao dos Exércitos, esteja contigo em nome de Yahshua, o Mashiach. Bom, irmãos, hoje eu venho aqui falar com vocês sobre, como que eu posso dizer, sobre a questão de Yahshua ser o Mashiach e como você pode mostrar isso àqueles que não creem, aos judeus. Porque Yahshua mesmo, o nosso Mashiach, que muitos não têm ele como Mashiach, existem passagens na Tanar, né, e no Antigo Testamento, que falam sobre o Mashiach. E é tudo muito explícito que se remete a Yahshua, né, que eles chamam de Yeshua. Mas na verdade não é Yeshua, é Yahshua. Porque Yah salva, né? Tem a ver com isso. E Yeshua não significa isso. Tem outros significados. Então, irmãos, hoje eu gostaria de mostrar para vocês aqui essas passagens. Só um momentinho. Aqui. E vocês podem mostrar a qualquer judeu que diga para você que Yahshua não é o Mashiach. Vamos começar então aqui no Antigo Testamento com Provérbios. Vamos lá então. Provérbios 34. Quem subiu ao céu e desceu? Olha, quem subiu e desceu, né? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é o que o sabe, se é que o sabes? Então aqui já o autor aqui já faz um desafio, né, que está em Provérbios. Provavelmente foi escrito por Salomão, né? Mas não temos certeza, né? Bom, então aqui o autor já lança um desafio. Ele pergunta se sabemos qual que é o nome do pai e do filho, ok? E também aqui ele já mostra que o Criador tem um filho. Então, se aqui ele já mostra no Antigo Testamento, é porque tem um filho. Agora nós podemos navegar por outras passagens, além do nome, né? Tá fazendo um desafio, perguntando qual que é o nome do pai e do filho. Então nós podemos aqui também ir em Shaial 53. Deixa eu ver. Vamos aqui em Ishaial, né, que significa a salvação é Yal. Isha é do verbo salvar. Não Shua. Shua é clamar, clamor. Bom, e eu quero ser breve com esse estudo que é bem longo. Vou tentar fazer um resumo, mas na verdade nós temos que sempre observar com calma todas as passagens, tá? Eu vou fazer uma espécie de um resumo e você na sua casa vai pegar suas escrituras e vai analisar passo a passo, tá? Eu tô fazendo aqui gravando a tela para ser a forma mais breve e mais rápida e também porque eu não quero aparecer, né? Eu não tenho que aparecer, eu não quero ficar famoso, né? Não quero aparecer, ser famoso. O que eu quero é levar a verdade para
para quem ainda não conhece, tá? E você também pode fazer isso, cada um pode fazer isso, mas nós precisamos de armas e estratégias para mostrar nas escrituras, usando as escrituras dos próprios judeus, né? Que eles, o Yahudim se chama povo de Yah, porque Din é povo, né? Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Para que eles venham entender que Yahusha é o Mashiach, esse estudo ele tem que vir à tona. Tudo bem? Nós temos alguns vídeos aqui no canal de, de, de pessoas, né, que descobriram o judaísmo messiânico e que passaram a fazer vídeos em Israel, né, falando com o povo nas ruas em hebraico, mostrando, dando pistas de quem poderia ser o Mashiach, e no final eles acabam entendendo quem é o Messias. E a gente vê que tem um grande preconceito. Porém, Yahshua, o Mashiach, ele disse que voltaria quando ele diz assim, ó, que não me verão de novo até que digam, bendito é o que vem em nome do Pai, do Abba. Quem é o Pai? Yahweh. E ele diz, eu vim em nome do meu Pai e não me recebestes. Então, Yahweh é o nome do Pai e Yahshua é o nome do Filho. Porque o Filho herdou o nome do Pai. Ele herdou um nome que está acima de todo nome. Entendeu? Bom, vamos lá então, irmãos. Dar continuidade para não ficar muito longo. Ó. Isaías, né? É Ishaial, 53. Ó. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Criador? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza, formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os repudiávamos por aflito, ferido do Criador e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, o castigo nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o sacrifício do Cordeiro. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Criador fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, Yahshua não fez as coisas por ele mesmo, mas o Pai, o Criador, é que fez todas essas coisas. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Criador agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e descendência. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Pai prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento.
O meu servo, o justo, justificará a muitos. Ou seja, Yahshua é servo, ele é filho, ele é justo, justificará muitos. Ele não é o próprio Pai. Não existe três deuses. Depois eu vou mostrar para vocês ele fala que o Criador é somente um. Porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto, despojo é sobras de guerra, viu? Vai repartir com os poderosos. Com os poderosos ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isso é, Yahshua, ele cumpriu todo o antigo, toda a velha aliança, as leis, ele cumpriu tudo para que isso fosse passado para nós. Ele foi o nosso nosso cordeiro pascal. Assim como eles faziam o cordeiro, né, pascal, lá no templo, uma vez por ano, na expiação de pecados, assim foi com o Yahshua, tá bom? Bom, aqui já deu para entender, né? Dá para ver claramente que é Yahshua aqui. E em muitas sinagogas, eles não falam desse capítulo de Ishaiah 53, porque eles têm medo que as pessoas se convertam. Agora, algo que é complicado é que assim, eles têm o cristianismo e tem o judaísmo messiânico. O que que Yahshua era? Ele era judeu. Yahudi. Ele era Yahudi, judeu. Din é pessoa, Din é povo, né? Porque o M no final é sempre como é sempre no plural, né? Por exemplo, tem Al de altíssimo e tem Alahim. Alahim é os altíssimos, né? Ou alguns falam que é deuses, né? Mas aí é outra situação, tá bom, pessoal? Bom, irmãos, vamos continuar aqui. Lemos aqui, já entendemos Ishaiah 53, né? Não precisa de muita explicação, porque a palavra em si, ela já mostra pra gente. Entendeu? Não precisa estar ali explicando linha por linha. Quem conhece a história de Yahshua, né, do Mashiach, sabe o que ele passou. Então, em Ishaiah 53 fala sobre o sofrimento dele por causa das nossas transgressões, os nossos pecados. E o que é o pecado? Senão a transgressão da Torá, né? Agora vamos aqui, ó, mais uma vez. Vamos aqui em Jeremias, né? O seu nome verdadeiro, Jeremias, é Irmial. Significa exaltado é Ial. Ok, irmãos? Então, Jeremias, né? Ou Irmial 11. Do 19 adiante. Eu não vou ler tudo, eu acho que isso aqui não. Bom, vamos lá então. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor para ler, para leitura. Aqui, ó, 19. E eu era como um manso cordeiro que levam a matança ou matadouro, porque eu não sabia que imaginavam ou eles planejavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-los da terra dos viventes. Ou seja, destruamos o nome do Criador, que nem eles pronunciam. Eles colocam Adonai, que significa Baal, ou Elohim, Elohim. Elohim, na verdade, El é pai de Baal, irmãos. Entendeu? Eles trocaram o nome do Criador por nome de divindades cananitas e pagãs. Agora, para pensar, eles já quebram todos os mandamentos. O primeiro, né, amará o teu Deus, né, em primeiro lugar, não terá outros deuses perante a mim. Depois nós vamos dar uma passada. E eles colocam o nome de ídolos, inclusive na Bíblia judaica, na Torá. Eles tiraram o nome do Criador e colocaram Adonai, que é Baal.
Agora, será que eles servem mesmo ao Criador, Yahweh Tsevaot, Yahweh dos Exércitos? Eu acho que tem algo estranho aí. Porque blasfemar o nome do Criador é uma coisa, agora esconder o nome do Criador, né, é outros 500. Então aqui, ó, porque eles não suportam falar. Destruamos a árvore, que é o nome do pai, com o seu fruto, o seu filho, e cortemo-lo da terra dos viventes, né? Cortemos a terra, ou então podemos entender que destruamos a árvore, que pode ser uma chia, fruto é o seu ensinamento. E cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Do seu nome. Então já tiraram o nome de Yalcha, que é do Machia, e colocaram Jesus. O Jesus, né? Que vem, significa Jesus. Mas mas Ial dos exércitos, justo juiz que prova os pensamentos e o coração. Veja veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Criador acerca dos homens de Anatote, que procuram a sua morte, dizendo: não profetizes no nome do Criador, para que não morra as nossas mãos. Entendeu? Então aqui, irmãos, quando se usava o nome do Criador e fazia profecias, eles morriam nas mãos deles, entendeu? Nas mãos os próprios judeus, né? Porque eles mataram eles matavam os profetas, né? E depois usavam os seus livros, modificavam alguma coisa ali e tal, né? Para não ter o discernimento total. Então nós podemos ver aqui, irmãos. Então aqui, ó. Ele era como um manso cordeiro que leva. Eu era como um manso cordeiro que leva um matadouro. Porque eu não sabia que projetavam ou planejavam projetos contra mim, né? Imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemos da terra dos viventes para que não haja mais memória do seu nome. Aqui ele está falando do Machia, de Yahshua, entende? Em uma visão profética, porque Irmial, Jeremias, ele era o quê? Ele era um profeta, não era? E o que o profeta faz? Ele profetiza para o futuro, tá bom? Então vamos aqui usar o próprio Antigo Testamento para mostrar aos judeus quem é o Machia. Vamos lá, ainda tem mais ainda, né? Não acaba aqui não. Vamos que vamos. Agora só para mostrar aqui que Yahshua ele não veio dizer que ele era o pai, né? Tem algumas passagens que falam essas coisas, mas isso com certeza isso é obra da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que vem de Roma. Roma foi quem destruiu o santuário. Aliás, o templo, né? Porque depois que o Mashiach veio, ele construiu o templo, porque nós somos o templo do Espírito e não a casa de pedra de Salomão. Porque Salomão, na verdade, nós sabemos que ele se curvou a Baal, entre outras coisas, e ele controlava demônios e tudo mais. Então, ele estava ligado à riqueza, às coisas materiais, ao mundo material. Então, ele não construiu o templo do Criador, né? O templo do Criador é Yahshua, é o corpo dele, porque nós somos o templo do Espírito. Então, vamos aqui ver, né, em Marcos 12, do 28 adiante. Esse texto é grande, vamos ler rapidinho então aqui, ó. Vamos ver se ele disse que existia 3 deuses. Vamos lá, ó. Aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar e, sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Yahshua respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Criador, nosso Pai, é o único Criador. E ao nosso Pai é o único Criador. Amarás é o único, tá vendo? É único, é o único. O que vocês estão vendo aqui, ó? Existem 3 deuses. Então quer dizer então que o Pai é o Filho. Então por que ele manda adorar o Pai?
Se ele manda adorar o Pai, é porque adorar ele é idolatria. Nós podemos reverenciar, prostrar, né? Nós podemos falar, nossa, mano, Yalcha, ele é o cara, ele conseguiu, né? Falando de uma forma bem didática aqui pra vocês. Mas a gente não pode se curvar e adorá-lo como Criador, porque o Criador é somente um, só um, único. Aqui, ó. Até pra vocês entenderem bem, ó. O Criador, nosso Pai, é o único Criador, é o único Mestre. Amarás, pois, o teu Criador de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Criador e que não há outro além dele. Vistes? Então as próprias palavras do Machia já mostram que ele era um Yaldi, um judeu. No caso, se fosse para me escolher entre cristão e judeu messiânico, com certeza ia ser um judeu messiânico, porque Yahshua, ele era judeu, ele cumpriu a lei, ele fez tudo, cumpriu tudo, né? Ele andou como os judeus, ele era da terra de Israel. Ele é, aliás, né? Ele é. Ele não era, ele é. Ele era, ele é. E ele há de vir novamente, né? Vai voltar daqui a pouco. E tá muito breve já. Tá bom? Aqui, ó, já estamos em 22 minutos. Então aqui eu acho que eu tô conseguindo ser bem assertivo e direto, né? A gente não precisa enfeitar muito, ficar pincelando a palavra, colocando palavras nossas mundanas. Na Bíblia, você pega algumas passagens, você deixa essas passagens e vai estudando uma por uma, você vai ver que a própria Bíblia se interpreta a si mesmo. Entendeu? A gente não precisa ficar enfeitando, pincelando. Ai, que aqui ele quis dizer isso. Talvez uma palavra ou outra foi modificada para deturpar o nosso entendimento pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? E pela Sociedade Bíblica do Brasil, que na verdade é maçônica. Eles não estão preocupados em divulgar a verdade pra gente, claro que não. É tudo à base do controle. Eles usam para controle. Eles usam a palavra do Criador para controle. Eles não estão preocupados em abrir o nosso entendimento. Olha aqui, ó. Vamos aqui mais uma passagem de Yahshua falando. Pra você mostrar mesmo. Mostra pra algum judeu aí que mora perto de você aí. Faz vídeo. Pra mostrar pra eles. Eu sei que eles têm milhões de outros argumentos, mas já tem alguns aqui que a gente pode usar o Antigo Testamento a nosso favor. E tem mais. Zacarias 12, eu vou falar sobre isso. Eu vou passar lá, vocês vão ver claramente Yahshua chegando na batalha do Armagedon em Zacarias 12, irmãos. 13, né? Zacarias 12, 13 e eu acho que até o 14. Mas nós vamos ler, ó. Mateus 5, do 17 ao 41. Eu vou tentar ser breve aqui, tá, irmãos? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, ó, não vim revogar a lei e nem os profetas. Ele não veio revogar, ele não veio tirar. Ele veio cumprir. Não vim para revogar, eu não vim tirar, eu vim cumprir. Porque, em verdade, eu vos digo, até que o céu e a terra passem, isso é, até que venha um milênio, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, a lei,
esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, isso é, você precisa ser mais justo que os escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo... Opa, ligar aqui. Quem matar estará sujeito a julgamento. Porém, eu te digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento, vai ser julgado. E quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem te chamar tolo, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa lá perante a tua oferta, o altar da tua oferta, vai primeiro reconciliar com o teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Isso é, você vai orar, você vai agradecer ao pai e tudo, você tá brigado com alguém, vai lá, se reconcilia com o seu irmão, certo? Se reconcilia com ele, depois você volta, você ora, você jejua, você faz coisas para o maligno não ter poder sobre você. Ó, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, né? Para que o teu adversário não te entregue ao juiz. E o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Isso é, você vai deixar um monte de coisa pendente para trás aí na tua vida, certo? Um monte. E você não se reconcilia, não pede perdão. Você é lá, todo popozudo, né? Chega, fala, faz, acontece, ofende todo mundo, xinga todo mundo. E no final você ainda acha que vai pro reino do céu, fazendo a excepção de irmãos e tudo. Não, né? Então aqui tá falando que vai ir pra prisão. Em verdade eu te digo que não sairás dali enquanto não pagar o último centavo, ou seja, o servo inútil que vai para as trevas exteriores. Ó, ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Estamos entendendo aqui? Não adulterarás. Então, essa questão da lei, a gente percebe que os fariseus de hoje em dia, os hipócritas, esses pastores, padres, não, adulterou, pede perdão, tá tudo certo. Hoje em dia não tem isso daí não, daí todo mundo é livre, cada um faz o que quer com o seu corpo e tudo mais. Mas adulterarás também não tem a ver somente, né, com mulher, mas aqui está falando especificamente disso, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela, só de olhar. Só de olhar, ele vai além da lei, né? Então ele diz que nós precisamos não ser tão radicais ou mais radicais que os escribas e os fariseus. Entendeu, irmãos? Porque aqui ele está falando somente em olhar para uma mulher com desejo, né? Já adulterou com ela. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Por exemplo, você tem uma congregação de irmãos, né? Tem irmãos ali que, pelo amor, tá sempre fazendo o que não deve. Então, o certo é você excluir essa pessoa para que todo o corpo da igreja não seja atirado, né, no lago de fogo. Também eu vejo dessa forma. Eu estou fazendo uma interpretação minha aqui, tá? Então, ó, porém, voltando aqui: e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ó, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lance-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E dê-lhe carta de divórcio, eu, porém, vos digo: qualquer um que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja,
né, exceto por traição, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás em falso. Mas bom, voltando aqui, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, tá todo mundo adulterando. Porque veio essas feminista, né? Esse negócio da liberdade, né, sexual e tudo mais. Então a mulher fica com um homem aqui, tem muito homem em cima de uma mulher. Muito homem. Então se a mulher não souber se pôr no lugar dela, o que vai acontecer? Ela vai ficar com aí vai ficar um monte de cara oferecendo um monte de coisa pra ela. Aí o marido dela, né, em vez dela conversar com o marido, muitas vezes ela já tá ali com 2, 3 filhos dele. Ah, já vê um que tem mais dinheiro, ou outro que é mais bonito, ou sabe? Vai lá e troca. E simplesmente cometendo adultério. E homem também, demais. Muito homem fazendo a mesma coisa. Então nós percebemos que já não há mais seriedade. E aqui Alcha diz que o adultério aqui é condenável, sim. O adultério, não jurarás em falso, né? Tem que amar o teu Criador acima de tudo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu vou fazer só uma breve passagem aqui, né? Vocês entenderam? Então aqui, se vocês quiserem ler, depois lê. Eu só quis mostrar para vocês o que Alcha mostrou, que a lei é séria e deve ser o que? Cumprida. E eu, na verdade, eu nunca fui de cumprir assim, né? Por causa da nossa cultura também. O Brasil aqui, como é que faz? Deturpa tudo. Mostra pra você que, sexo livre. Apesar, eu acho que eu nem posso falar essa palavra no YouTube, né? Mas mostra que a gente pode fazer o que a gente quiser. O corpo é seu. Nossa, agora é a tendência espiritualista aí, os espíritas Chico Xavier e Asta Cheran e Allan Kardec, que você não tem mais esse negócio de você se deitar com um homem ou não. Tudo isso ainda sim, está na lei e como é que eu posso dizer? E ainda está em vigor. Está em vigor. E Alcha não veio refutar a lei e nem os profetas. E ele mesmo disse: ouve, ó Israel, o teu Criador é um, e não três, é um, e só existe ele. Né? Então tem que amar ele de todo o coração, de todo o teu entendimento. É somente um. Isso o próprio Yahshua falou. Como que alguém pode contrariar e dizer, não, existe uma trindade? Trindade veio depois. Veio bem depois, lá no 5º século após o Machia. Parece que o Papa São Damasco, né, Tertuliano, colocaram isso, inseriram isso. Eles olharam para um lado e para o outro e falaram, se tem um pai, tem um filho, quem é o Ruach HaKodesh? Ou seja, quem é o Espírito Santo? É mais um. Mas não é. O Espírito Santo é uma extensão do poder do Pai. Entendeu, irmãos? Eu vejo dessa forma. Assim como Eva é uma ajudadora, extensão de Adão, assim também é o Ruach HaKodesh, que é uma extensão, uma ajudadora do Criador. Um ajudador, né? Que provém do Criador. Entendeu? E através dessas obras, por exemplo, o Ruach HaKodesh é o que envolve a igreja. E a igreja é a noiva do Mashiach. Entende? É a noiva do Cordeiro. Porque o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele disse que nos quer apresentar como uma virgem pura, né, perante a Yahshua. E ele não gostaria que nós nos corrompêssemos, como aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden, tá certo? Mas isso é assunto para outros vídeos, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que Yahshua era tão radical quanto os Yaldim lá, os judeus da sua época, tá? E ele falou que só quando passar os céus e a terra, e nem quando passar, né, os céus e a terra, não será revogado um iud, né, da lei, tá bom? Então, bom, mostrando aqui que Yahshua, ele é o quê? Judeu, Yaldi, ele é Yaldi. Ele é da terra de Israel. Entendeu, irmãos? Ele não é romano, católico. Ele não é italiano. Agora vamos pro grande finale. Aqui
eu não sei se vai convencer muitos judeus, porque os judeus, eles têm muito preconceito, né, com Yahshua. Porque o nome em si, Yeshua, para eles não significa grande coisa. Jesus e Jesus, então, muito menos. Agora, fala para ele de Yahshua. Fala para ele, ó. Bendito é aquele que vem em nome de Yah, que vem em nome do Criador. Bendito é. Agora vamos ler aqui então Zacarias 12 para a gente fechar o entendimento. Então, para que nós possamos concluir este estudo, eu não sou profeta, tá? Vou deixar bem claro para vocês. Eu não me considero profeta, não me considero ministro, eu me considero uma pessoa comum, assim como todos vocês, né, que escutam e que veem esse vídeo para a glória do Criador. Não procuro glórias para mim porque eu não sou digno, né? Como todos nós somos pecadores e somente através de Yahshua, somente através do sacrifício do Cordeiro, do servo fiel, do Filho, é que nós podemos chegar ao Pai. Só existe um intermediador entre o Criador, entre o Criador e os homens, é Yahshua Mashiach, como o apóstolo Shaul, né, disse. Então vamos lá então. Zacarias 12, né? Zacarial 12. Vai falar sobre a batalha do Armagedon e a chegada do Mashiach. Então vamos ler aqui com cuidado, né? Eu peço para que leiam sempre, né, o livro todo, o capítulo todo, para ter o discernimento, né, entender o contexto em geral. Bom, vamos lá então. Peso da palavra do Criador sobre Israel. E fala o Criador, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito, o Ruach, que sopra o Ruach dentro do homem. Eis que farei de Al-Shalom um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Yalda, durante o cerco contra Yal-Shalom. E acontecerá naquele dia que farei de Yal-Shalom uma pedra, Jerusalém, né, Yal-Shalom, uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Ou seja, os 3 espíritos imundos de Apocalipse vai tratar de juntar todo o povo da terra para ir combater o Cordeiro. Naquele dia, diz o Criador, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Yaldá, Judá, abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Ele vai abrir os olhos de Alda. Isso significa o quê? Sobre o antimachia, sobre o falso Messias, né? Humano que vai aparecer aí, falando sobre humanismo e tal, né? E ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá, de Aldá, dirão no seu coração: os habitantes de Al-Shalom são a minha força em Ial dos exércitos, o seu Criador. Naquele dia porei os governadores de Alda como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre gavelas, e a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Al-Shalom será habitada outra vez no seu lugar, em Al-Shalom. Vocês estão percebendo aqui, ó, Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. Isso é, Al-Shalom, o povo, ele fala sobre o povo que vai habitar na Terra Santa. Ó, e o Criador salvará primeiramente as tendas de Judá, de Aldá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Al-Shalom não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia, o Criador protegerá os habitantes de Jerusalém, de Al-Shalom, e o mais fraco dentre eles daquele dia será como o rei Davi. Ou seja, tem algumas traduções que trazem que será mais forte que o rei Davi. E a casa de Davi será como o Criador, como o anjo do Criador diante deles, ou seja, como Mical.
E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Yalxalã, contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi, Dude, e sobre os habitantes de Yalxalã derramarei o Espírito, o Ruach, de graça, de benevolência e súplica, e olharão para mim, né, a quem transpassaram. Aqui diz, né, em algumas outras traduções, e olharão para ele, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. Assim ele é o filho unigênito do Pai. Ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Ele é o pão, o maná escondido. Yalxa é o maná que desce dos céus. Ó, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Olha só, eles transpassaram ele e vão chorar quando vê ele, como quem chora pelo filho unigênito. Isso está em Zacarial 12, ou seja, Antigo Testamento, irmãos. Vamos voltar lá. Aqui, ó. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Yalxalã, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Meguido. Vocês estão entendendo? Hadad e Rimon no vale do Meguido, ou seja, Armagedon, a batalha do Armagedon. E a terra pranteará cada família à parte. Aqui já, eu acho que até aqui já mostra, né, que Yalxa é realmente o Machia, né? E a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã, ou seja, as tribos de Israel. Aqui, ó, a família da casa de Levi, ó, e as suas mulheres prantearão. E todas as mais famílias remanescentes de cada família à parte, as suas mulheres à parte. Vamos aqui pro 3. Deixa eu ver se tem como passar aqui, ó. Pro 13, né? Zacariel 13. Ó, vamos lá. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Alxalã, para a purificação do pecado e da imundícia, vai purificar, como fala no livro de Ezequiel, né? Vai purificar. Ainda não aconteceu isso, irmãos. Isso vai acontecer ainda. E acontecerá naquele dia, diz o Criador dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos. O nome dos ídolos. Tirarei da terra o nome dos... De quem? Dos ídolos. Aqui, ó. Nomes dos ídolos. Ou seja, os ídolos pagões da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a prostituta que se assenta sobre a besta, cheia de nomes de blasfêmias. Ou seja, trocou todos os nomes de Zacarial por Zacarias, de Ishaial por Isaías, de Irmial por Jeremias, de Yalxa por Jesus, entendeu? De Ial, o Criador, para Deus, o Theos, o Kyrios, né? O Adonai, todos esses. Então ele vai tirar da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, o seu pai e a sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Criador. E seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. Ou seja, a gente está falando de quem? Desse pessoal das denominações aí que fica aí, ó. Eu profetizo em nome de Nanã, em nome de Deus, para que venha não sei o que lá, você vai ter um carro novo, uma casa nova, ó, você vai ter um emprego novo e não sei o que, fica fazendo essas profetaiadas, né? Entendeu? Então, quando chegar alguém dizendo que é profeta, olha o que vai acontecer. O pai e a mãe vai tirar a vida dele.
entendeu? Quando profetizar. E acontecerá, opa, e acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais, nem mais vestirão o manto de pelos para mentirem. Mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade, desde a minha, né, juventude. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Olha o que está aqui no Antigo Testamento. Que feridas são estas nas tuas mãos? Do madeiro, quando ele foi lá pregado pelos fariseus, irmãos, né? Mas pelos romanos. Foram os romanos que sacrificaram o Machia. Então, ó, se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos ou dos meus irmãos, né? Dependendo da tradução diz irmãos, na casa dos meus irmãos ou familiares. Aqui diz amigos, mas nem todas as traduções trazem assim, ó. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz Ial dos exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas voltarei a minha mão sobre os pequenos, sobre aqueles de pouco entendimento, para que eles sejam cheios do Espírito, né? Porque Yahshua disse, bem-aventurados, agora estou só acrescentando aqui, tá? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é feito o reino dos céus, né? Obrigado, ó Pai, por ter escolhido os, os, os pequenos, né? E confundido os sábios, os grandes, né? Ele fala bem isso, Yahshua fala isso. E acontecerá em toda a terra, diz Yahweh, que das duas partes dela serão extirpadas. Aqui fala de duas partes serão extirpadas. E expirarão, mas a terceira parte restará nela. Duas partes da terra serão extirpadas. E farei passar esta terceira pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, Iau, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E Aldim, povo, é o meu povo. E ela dirá, o Criador é o meu pai. Iau é o meu pai. Iau é o meu Criador. Vamos aqui pro próximo. Tá vendo que não precisa pincelar muito? Não precisa pincelar. Eis que vem o dia de Iau, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Despojo de guerra, né? Tá falando aqui, ó. Os seus despojos de guerra. Isso é, tudo que sobrar da batalha do Armagedon vai ser repartido entre os escolhidos, os 144.000 que estão em Apocalipse. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Yaushalan. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas os restantes do povo não será extirpado da cidade. E o Criador sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Olha aqui a batalha do Armagedon aqui, irmãos. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que fala em Apocalipse, que vai colocar os pés, né, sobre o Monte das Oliveiras. Um pé no mar, outro na terra. O seu monte estará sobre aqui, ó, os seus pés sobre não, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente para Yaushalan, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Criador
meu Pai, e todos os santos contigo, e todos os santos contigo, e todos os santos contigo, todos aqueles que morreram em nome de Yahshua Mashiach, que foram mortos lá por Nero, né, pelos imperadores romanos na época de Paulo e tudo mais. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Criador. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia, está falando aqui quando Yahshua volta com poder e grande glória. Naquele dia também acontecerá que sairão de Yahshalã águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Criador será... O Criador não, né? Aqui é o Mashiach. E o Mashiach será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Criador, o Mestre, e um só será o seu nome. Um só será o seu nome. Como falam que o nome não tem importância? Não, não importa. Não importa o nome. É Yes, é Jesus, é Yeshua, Yahoshua, e não sei o que. Inventam um monte de nome, mas um só será o seu nome. Olha. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar. Desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananeel até aos lugares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Yahshalã habitará segura. Vocês estão vendo? Daqui é quando o Mashiach volta, já é o milênio. Ó. E essa será a praga com que o Criador ferirá todos os povos que guerrearem contra Yahshalã. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na boca. Olha a praga aqui, ó, de quem for contra. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Criador uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Ele está falando dos inimigos de Yahshalã. E também Yalda pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Aqui é o milênio, vão trazer os despojos, né? Vão trazer presentes ao rei. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E acontecerá que todos os que restam de todas as nações que vierem contra Yahshalã subirão de ano em ano para adorar o rei, o Criador, né, o Mestre dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Ou seja, aqui é um forte indício que nós temos que guardar as festas do Criador, as 7 festas, né? Yahshua veio, cumpriu a Páscoa, ele cumpriu pães ázimos, né? E cumpriu Pentecostes, né? Então ele ressuscitou na Páscoa. Aliás, ele foi sacrificado na Páscoa, ele ressuscitou nos pães ázimos, e no Pentecostes ele derramou o Ruach HaKodesh, né? o Espírito Santo, né? E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Yahshalã para adorar o rei, e ao dos exércitos não virá sobre ela chuva. Isso é, o Criador não vai permitir que caia chuva, né, sobre essas nações que não irem adorar. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre eles chuva, virá sobre eles a praga com que o Criador ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos. Como não devemos guardar as festas? Por que que muitos irmãos que estão aí profetizando, falando, né, não só em denominação como na internet, tudo se diz um remanescente e não fala sobre as festas, não estuda sobre as festas? Nós vamos entrar, né, mais sobre sobre as festas do Criador, tá?
Ó, e esse será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Criador, e as panelas na casa do Criador serão como as bacias diante do altar, e todas as panelas em Alxalã e Alda serão consagradas aí aos exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e naquele dia não haverá mais cananeu na casa do nosso pai Abacadosh. Então conseguimos, ó, já chegamos a 1 hora já, hein? Nós conseguimos perceber que aqui no Antigo Testamento fala muito sobre Yahshua. E aqui explicitamente fala sobre as suas mãos, né? Eles vão falar, nossa, e essas feridas nas suas mãos? Vai falar, essa ferida foi com qual foi ferido na casa dos meus irmãos, na casa dos meus amigos. Entendeu? Então nós podemos perceber, irmãos, que Yahshua está no Antigo Testamento em peso. E eles não enxergam isso porque o Criador não permite. O Criador só vai abrir os olhos da casa de Judá, de Aldá, né? Quando chegar o grande dia que o antimachia, o falso Messias, vai enganar eles e vai juntar o povo, o mundo todo contra eles, vai sitiar a cidade. Aqui, ó, Zacarias 13, versículo 6. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos, dos meus irmãos. Ele foi ferido aonde, irmãos? Foi lá, né? Então nós sabemos que muitos tentam esconder, né, sobre Yahshua lá em Jerusalém, porém, gostaria de mostrar um vídeo que há remanescentes nesse momento trabalhando fervorosamente, né? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui os vídeos, ó, esse daqui, ó, judeus, ó, tá vendo essa bolinha laranja aqui na tela? Aí esse daqui, ó, esse vídeo, judeus e o Messias cristão. Assista esse vídeo para você ter um entendimento. Aqui outro também, ó, judeus ouvem sobre o Messias, a volta está próxima. Assista também para vocês entenderem, né? Assistam aqui no canal. אז יש מנהיג יהודי מפורסם שהייתה לו השפעה ממש גדולה, שאנחנו כולנו שמענו עליו, אבל רוב העם שלנו היום לא יודע באמת מי הוא היה, מה הוא אמר, מה הוא עשה. אז אנחנו נקרא כמה ציטוטים שלו, כמה סיפורים עליו, ורוצים לשמוע מה אתה חושב עליו, ואז לראות אם בסוף תוכל לנחש מי זה. אז אתה מוכן? אוקיי, ננסה, מוכן. קודם כל המנהיג הזה ממש דאג לחולים, ובזמנו לא הייתה מערכת בריאות, אבל הוא עצמו היה רופא, אז תראה מה שהוא היה עושה. לפי רופא אחר בן זמנו, המנהיג היה נוסע לכל מקום, וכשראה את ההמונים של חולים, נתמלא רחמים עליהם והעניק לכולם טיפול רפואי שלם, ואף פעם לא דרש כסף על זה. הוא קיבל כל אחד שבא אליו לטיפול, ובזכותו 10,000 אנשים קיבלו רפואה שלמה. Não há nada mais prazeroso do que falarmos, né, de Yahshua Mashiach para as pessoas, né, e falar da grande benevolência, porque Yahshua é a benevolência de Yahweh, né, do nosso Criador, nosso Pai Eterno. Então, louvado seja Abacadosh pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado por assistir os vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.